seu puro e santo amor, paz do meu Mestre e Salvador. Paz de Cristo compreender, quero a Cristo obedecer, sempre perto dele andar, seu amor manifestar. Mais de Cristo, mais de Cristo, mais do seu puro e santo amor, mais do meu Mestre e Salvador. Mais de Cristo transmitir, os seus passos vou seguir, imitando o seu viver, vou o seu reino promover. Mais de Cristo, mais de Cristo, mais do seu puro e santo amor, mais do meu Mestre e Salvador.
Olá, graça e paz, irmãos. Estamos aqui para mais uma mensagem, né, da palavra, em mais um culto de quarta-feira, mais um culto de doutrina, de oração, onde nós vamos aprender mais da palavra de Deus, retirar alguns ensinamentos da sua palavra para as nossas vidas. Para mim é um prazer muito grande de estar participando junto com os irmãos desse culto, de estar em comunhão com os irmãos através do seu Espírito, né, do Espírito de Deus. E sem mais delongas, né, vamos para a palavra do Senhor, tá? A palavra vai estar no Evangelho de João, tá? No capítulo 17, versículo 13 ao 26. Eu vou ler todos os versículos, mas quando eu for explanar a mensagem eu não irei explanar todos eles, só aqueles que têm os pontos principais de onde eu vou falar, tá bom? Diz assim a palavra do Senhor: Mas agora vou para ti e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Dê-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que tens amado a eles como me tens amado a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que, onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste. Porque tu me has amado antes da criação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes conheceram que tu me enviaste a mim. E eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles e eu neles esteja. Amém. Bem, meus irmãos, estas palavras são palavras do próprio Jesus, meus irmãos, e são as palavras últimas, né? São as últimas palavras que ditas por ele aos seus discípulos. Na verdade, essas palavras são uma oração feita por Jesus, né? É uma oração por todos os seus discípulos, não só pelos discípulos que seguiam ele naquele momento, mas até por nós mesmos também. Se você observar, nessa oração Jesus pede por aqueles que ainda hão de crer nele pela sua palavra. Ou seja, ele fez uma oração por todos os seus discípulos, por aqueles que já estavam seguindo ele e até por todos os outros que viriam ainda futuramente, inclusive a mim e a você, inclusive a nós, né? E essas foram as últimas palavras de Jesus antes de ele ser preso, né? Após essas palavras, um pouquinho depois, Jesus iria ser preso. E é sobre estas palavras que nós vamos retirar os ensinamentos dessa noite, né? Que nós vamos entender algumas características de que deve ser a composição da igreja que Jesus quer, da igreja que Deus quer, né? Então a gente vai trabalhar isso, né? Que igreja Deus quer? Qual é a igreja que Deus deseja que para ele, né? Para entrar na sua presença? Quais são as características da igreja que Deus irá buscar, né? Da sua igreja, da verdadeira igreja, tá? E nós vamos retirar essas características, esses ensinamentos desse texto, tá bom? Antes eu queria fazer uma oração. Eu sei que já teve a oração pelo culto, mas eu queria fazer uma oração rápida por essa palavra e por mim, que sou um pecador miserável.
né? Dependo dessa oração e da oração de vocês para que eu possa trazer a palavra. Então oremos uma breve oração. Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, Pai, eu entro na Tua presença nessa noite para te pedir que o Senhor possa falar conosco, como tem falado comigo através desse texto. Que eu possa ser usado nesse momento para levar a Tua palavra para esta igreja que está neste momento reunida em Teu nome. Obrigado por isso, em nome de Jesus. Amém. Pois bem, meus irmãos, nós vamos tratar aqui desse tema que eu falei, né? Qual é esse tipo de igreja, né? Que tipo de igreja Deus quer? Que tipo de igreja Deus deseja? E esse tipo de igreja que Jesus deixou algumas características nesse texto de João, capítulo 17, versículo 13 ao 26. Tá? Primeiramente, quero que a gente veja que uma das características da igreja, segundo Jesus, é a alegria. Né? No versículo 13, eu vou ler para vocês novamente. O versículo 13 diz assim, ó: mas agora vou para ti e te digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Então, quando Jesus está orando a Deus, está falando para Deus, agora eu vou para ti, Senhor. Porque Jesus, ele já sabia que ele iria ser preso, não é verdade? Então ele diz, agora eu estou indo para ti, Senhor. Mas antes disso eu digo ao Senhor, que eles tenham, os discípulos, nós também, Jesus diz, que eles tenham a minha alegria. E interessante porque Jesus diz que a alegria que a igreja, a alegria que os seus discípulos devem ter, a alegria que ele deseja para nós, não é uma alegria qualquer, mas é a alegria dele. Né? E isso por quê? Porque a alegria, ela é um fruto do Espírito. Nós até falamos sobre isso, o Ministério de Ensino Bíblico falou muito sobre isso há algum tempo atrás, há algumas semanas atrás, nas escolas bíblicas, né, nas lives. A gente falou muito sobre o fruto do Espírito e falamos também recentemente agora sobre as obras da carne. E a alegria, ela compõe o fruto do Espírito. E é essa alegria que Jesus quer para a igreja, não a alegria do mundo. Por quê? Porque a alegria do mundo, meus irmãos, é uma alegria circunstancial. O que é isso? É uma alegria que ela depende de algumas situações, ela depende de circunstâncias, ela depende de algumas coisas para que nós possamos ter essa alegria. Né? Nós precisamos, por exemplo, estar bem financeiramente para estarmos alegres. Nós precisamos, por exemplo, estar bem em todas as nossas relações, no nosso trabalho, em todos os lugares, nos nossos estudos, para que a gente possa ter essa alegria circunstancial que o mundo dá. Nós não podemos perder nenhum ente querido, senão a alegria acaba, ela vai embora. A gente pode estar com muita alegria, mas se a gente perder alguém, essa alegria vai toda embora, a gente fica totalmente deprimido. Então, essa alegria é uma alegria do mundo, é uma alegria circunstancial. Mas a alegria que Jesus deseja para a igreja é a alegria dele. Ele fala no versículo 13, e mais uma vez eu repito, somente a segunda parte. Ele diz que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Então essa alegria é a alegria que Deus quer para a igreja e a alegria que nós devemos ter como corpo de Cristo. É uma alegria diferente do mundo. Mas como ter essa alegria e como saber quando eu tenho essa alegria? Né? Um grande exemplo que nos dá uma pista de como ter essa alegria, a alegria que não é uma alegria circunstancial, mas é uma alegria que ela estará sempre presente na vida do cristão. Nós temos o exemplo do apóstolo Paulo no livro de Filipenses. No início da carta, né, ele demonstra que ele é alegre. No início da carta dos Filipenses, Paulo diz, escrevendo essa carta aos crentes, né, de Filipos, Paulo deixa claro que ele está alegre pelos irmãos, os quais ele está enviando essa carta. E todos nós sabemos, ou pelo menos a maioria, que quando Paulo escreveu a carta aos Filipenses, Paulo estava em uma prisão, Paulo estava preso. Portanto, como é que nós vamos saber como temos a alegria? A alegria que Deus quer, a alegria que Jesus pediu em oração para que nós tivéssemos como seus discípulos. É simples. Toda vez que você estiver em uma situação em que essa situação, tudo à sua volta, seja simplesmente motivos de tristeza, mas mesmo assim você consegue
perceber que no seu coração ainda há alegria de ser salvo, ainda há alegria de ser um filho de Deus, ainda há alegria de saber que você estará no céu após a sua morte. Então, todas as vezes que você passa por momentos difíceis, todas as vezes que você passa por situações muito que podem tirar a sua alegria, né, muito complicadas na sua vida, como até mesmo um velório, ou como até mesmo a perca de toda a sua fonte de renda, ou como nós passamos agora com essa pandemia, né, muitas situações difíceis, tudo à nossa volta conspira para que nós sejamos tristes, deprimidos, não tenhamos alegria nenhuma. Mas mesmo assim, nós conseguimos ainda permanecermos firmes e alegres no Senhor, porque sabemos que a nossa alegria se baseia no fato de que nós fomos perdoados, fomos resgatados, justificados, santificados, e aí por isso nós somos alegres, porque nós sabemos que o nosso fim é estar com Jesus Cristo por toda a eternidade. Então essa alegria de ser salvo, essa alegria que há em Jesus, essa alegria também pode estar em nós. Quando nós aceitamos Jesus Cristo, nós podemos ter essa alegria. Quando nós nascemos de novo, nós podemos ter essa alegria. Então, basta você observar se nessas situações de que tudo ao redor trabalha para que você esteja triste, e você mesmo assim consegue ter algum motivo para estar alegre, e esse motivo é o fato de você ter sido resgatado, estar salvo em Jesus Cristo, pela sua graça. Se essa alegria da salvação permanece, mesmo nos momentos de tristeza, de dificuldade, então, meu irmão, você tem essa característica da alegria de Jesus, da alegria do fruto do Espírito na sua vida. E isso é muito bom e muito importante para nós como igreja, né? Uma igreja, ela deve ter essa característica. E para que a igreja tenha essa característica de alegria, nós precisamos individualmente buscarmos estar em comunhão e estar na presença de Deus para recebermos o fruto do seu Espírito, permanecermos alegres, né? Outra característica que a igreja deve ter e que Deus espera que a igreja tenha é que a igreja de Deus, a igreja verdadeira, ela é uma igreja, além de uma igreja alegre, ela é uma igreja santa. Vamos lá para o versículo 17. Diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Versículo 18, ele continua: assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo, e por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Olha só, meus irmãos, então outra característica da igreja, a qual Jesus espera e a qual Deus quer, é a característica de santidade. A verdadeira igreja, a igreja que Deus espera, a igreja que Ele sonha, que Ele quer, é uma igreja não só alegre, mas uma igreja santa. A palavra santa, né, ela significa separado. Então Deus quer a igreja composta por pessoas as quais Ele separou para viver de uma maneira que o agrade, de uma maneira que o busque, né? Não por causa das suas obras, mas por causa do sacrifício de Jesus Cristo, né? Então nós, através do sacrifício de Jesus Cristo, somos perdoados, justificados, santificados e entramos na presença de Deus novamente. E nessa presença nós vamos sendo santificados. E a santificação é esse processo que Deus opera em nós pelo seu Espírito. E Ele espera que a gente busque essa santificação. No livro de Levítico, capítulo 11, versículo 45, diz assim, ó: porque eu sou o Senhor, que vos fiz subir da terra do Egito para que eu seja vosso Deus e para que sejais santos, porque eu sou santo. Então essa fala é a fala do próprio Deus, falando para o povo através do profeta em Levítico, quando ele entrega as suas leis lá para o povo que estava se constituindo nação. Então Deus diz: sejam santos, porque eu sou santo. Então a santidade, meus irmãos, é algo que Deus espera da sua igreja, viver uma vida em santidade. E como eu disse, a santificação é um processo. Você não aceitou Jesus e imediatamente você se tornará 100% santo, 100% perfeito, 100% separado. Por quê? Por causa que a santificação é um processo.
E a santificação, Deus vai trabalhando isso na sua vida. E cada vez mais você estará mais santificado, mais santificado, mais santificado, até a chegada da segunda volta de Cristo, da sua vinda para nos buscar. E aí quando Ele vier nos buscar e nos levar para o seu reino, nós receberemos corpos glorificados, como diz o apóstolo Paulo em uma de suas cartas. E aí Ele estará completando o processo de santificação. Então, santificação é um processo que será levado ao longo da nossa vida até a volta de Cristo, mas é um processo em crescente, né? Então, se você olhar para trás, por exemplo, você vai perceber que você era alguém antes de receber Jesus Cristo na sua vida, e depois você olhar para aquele dia até o dia de hoje que você está ouvindo essa mensagem, você vai conseguir identificar algumas coisas, ou muitas até, que você mudou para melhor, mas que você ainda tem muito para melhorar. Por quê? Porque o processo de santificação ainda está acontecendo na sua vida e na minha vida, com certeza. Tá? Então, a igreja que Jesus espera é uma igreja santa, e a santificação é esse processo que nós entramos. Tá? Uma igreja santa que ela busca ela busca demonstrar, ela busca manifestar na vida dos outros, na vida do seu próximo, todas as características, todas as qualidades que estão contidas lá no fruto do Espírito que nós damos às aulas passadas, como eu avisei no início dessa pregação, no início dessa mensagem, né? Que é o amor, que é o domínio próprio, que é a própria alegria, né? E muitos outros. Então, todas essas características do fruto do Espírito vão fazer com que nós possamos também manifestar uma santidade, certo? Então, busque isso, meus irmãos, em Deus, né? Orem a Deus pedindo isso. Se o próprio Jesus, nesse texto, orou pedindo alegria, pedindo santidade, pedindo essas coisas por nós, nós também devemos orar pedindo a Deus que Ele nos conceda capacidade e força para a gente conseguir também ter uma vida de alegria na sua presença, ter uma vida de santidade na sua presença. Isso a gente depende totalmente de Deus. Então nós precisamos orar para que a gente possa buscar e alcançar isso em Jesus Cristo, através do seu sacrifício. Tá? Outra característica, meus irmãos, da igreja está lá no versículo 21. Diz assim, ó: para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, Jesus está aqui nessa oração a Deus. Ele fala nesse versículo 21, ele fala a respeito da união. Ele diz que eles, ou seja, que os discípulos, né, que eles sejam um, como tu, ó Pai, o é em mim. Ou seja, como eu, Jesus, sou um com o Pai, como eu, Jesus, sou um com o Pai, que eles, que os discípulos também sejam um. E ele diz outro detalhe, que eles sejam um em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Ou seja, ele está dizendo que a igreja deve ser um, mas não só uma unidade entre os irmãos, entre os membros dessa igreja. Não. Jesus está dizendo nessa oração que o desejo dele para a igreja é que essa igreja seja unida, ela tenha união, mas que essa união não seja simplesmente entre os irmãos. Por quê? Porque essa união deve ser entre os irmãos, e essa união entre os irmãos deve ser elevada para uma união com o próprio Jesus Cristo e com o próprio Deus. Então, a igreja que Deus espera é uma igreja que demonstra esse tipo de união. Uma união entre si e com o Pai. Assim como Jesus o é um com o Pai. Que fique bem claro isso. Por quê? Às vezes a gente vê muitas igrejas que elas são unidas, né? O que é uma igreja unida? É uma igreja que vive em comunhão, que anda em comunhão. E o que é isso? O que é andar e viver em comunhão? Comunhão é você andar e viver, caminhar, todos com um mesmo objetivo. Todos têm um mesmo objetivo, uma mesma forma
de pensar em relação às suas crenças, né? Em relação a Deus, em relação à sua fé. Então, quando a igreja anda, todo mundo olhando para Jesus, todo mundo olhando para Deus, todo mundo anda com o mesmo entendimento acerca de quem é Jesus, de quem é Deus e do seu sacrifício, a igreja anda toda com um pensamento único em relação a Deus, ela está caminhando em comunhão, ela está caminhando em união. Só que muitas igrejas, elas têm união entre si, né? São igrejas que, por exemplo, os seus membros são bem unidos, uns ajudam os outros, eles não entram em discussões, em brigas, né? Mas eles não são unidos com Deus. Por quê? Porque são igrejas que pregam, por exemplo, um falso evangelho. São igrejas que, por exemplo, pregam uma doutrina totalmente deturpada, totalmente diferente do que era a doutrina de Jesus Cristo contida nos seus ensinamentos, diferente do que era a doutrina dos apóstolos, dos seus discípulos nas cartas. Então são igrejas que elas são unidas ali entre os irmãos, né? Mas elas não são unidas com o Pai, com Deus, porque os seus ensinamentos são ao contrário dos ensinamentos da própria Bíblia. Então essa igreja, ela tem união, ela até é unida, mas só entre ela, não uma com o Pai, com Jesus. E o desejo de Jesus é que a igreja seja unida não só entre si. Então que nós possamos ser unidos, sim, entre nós, mas que essa nossa união esteja também em união com Jesus Cristo, em união com Deus Pai, porque é isso que Ele espera de nós, tá? É outra característica da igreja que deve ser levada muito a sério, tá? A característica da união. Se você observar como essa característica da união ela é tão importante na igreja, meus irmãos, que só para você ter ideia do tamanho da importância dessa característica, o próprio Deus, né, ele deixou claro que onde dois, né, todo crente sabe dessa história, não é verdade? Onde dois ou mais se reunirem em meu nome, ali eu me farei presente. Não é assim que nós sempre aprendemos na Bíblia, nas pregações, né? Onde dois ou mais estiverem ali reunidos em meu nome, ali eu me farei presente. Deus falando isso para nós, né? Então, para você ver como a união é uma característica tão importante, ela é uma das condições para que Deus esteja presente entre as pessoas, né? Duas pessoas ou mais estiverem ali com o mesmo pensamento, estiverem ali em comunhão, em união, ou seja, em nome de uma mesma causa, no caso aqui, em nome de Jesus, ali Ele se fará presente. Então, meus irmãos, percebam a importância de uma igreja ser unida e não desunida. A importância de que uma igreja ali que se reúne em nome de Jesus, uma igreja que se mantenha unida em comunhão, é uma das condições para que Deus se faça presente ali. Tá? Isso é muito importante. Observemos, por exemplo, no livro de Atos, capítulo 16, versículo 22 ao 32. Eu não vou ler. Atos, capítulo 16, versículo 22 ao 32, ali conta a história da conversão do carcereiro, né? Alguns discípulos estavam lá presos por causa que pregavam o evangelho, né? Eles foram presos, eram perseguidos por causa disso, e eles, na prisão, eles continuaram louvando ao Senhor, orando, né? Mas o texto fala lá que eles ficaram a noite inteira louvando a Deus. E aí, durante aquela noite, as grades, né, elas se desfizeram, elas se soltaram. Houve um terremoto, né? Se você puder depois você lê o texto com todos os detalhes, mas houve um tremor e aí a prisão foi aberta. E quando passou-se o tempo, né, e voltou tudo ao normal, o carcereiro foi dar uma olhada para ver o que havia acontecido. E ele percebeu que a prisão estava aberta, o cárcere estava aberto. E ele começou já a se lamentar, porque ele sabia que ele iria levar a culpa. Ele já pensou imediatamente que iria levar a culpa e que ele iria ser responsável pela fuga daqueles prisioneiros. E no momento que ele está se lamentando, né, ele ouve os seus prisioneiros falar: não, nós não saímos, nós ainda estamos aqui, não se preocupe, nós permaneceremos aqui.
E quando ele ouve isso, né, dos prisioneiros, que no caso eram discípulos de Jesus, eram cristãos, e foram presos por causa disso, quando ele ouve aquilo, ele fica maravilhado, porque o normal, o comum seria eles terem fugido, mas não foi isso que aconteceu. E para encurtar mais a história, o final disso tudo é que o carcereiro se converte. E a pergunta que eu faço é: o que converteu o carcereiro? Né? Ou seja, nós sabemos logicamente que foi o Espírito Santo que convenceu ele e que fez ele querer reconhecer Jesus como seu Senhor. Não resta dúvidas disso. Mas que meio foi usado para que a palavra chegasse até ele e fizesse com que o Espírito Santo o tocasse e fizesse ele se arrepender e entregar sua vida a Jesus? Que meio, que transporte foi esse, que canal foi esse que Deus utilizou? Foi justamente essa característica, uma igreja unida, né? Aqueles homens naquele momento mantiveram uma comunhão, todos com o mesmo acordo em ficar ali e louvando ao Senhor. E essa união, essa comunhão entre eles gerou um testemunho. E esse testemunho foi usado por Deus para tocar o coração daquele carcereiro e que ele viesse a se converter. E é aquele texto famoso, né, que no final dele, você vai lembrar agora quando eu falar, tem aquela frase que diz assim: tu e a tua casa serão salvos. Não é? Então, aquele carcereiro entregou sua vida a Jesus simplesmente por causa que ele viu o poder de Deus na vida daqueles homens, mantendo eles ali unidos um com o outro, mas, acima de tudo, os dois unidos a Cristo e a Deus, porque eles permaneceram ali. Então essa união da igreja entre si e dela com o próprio Deus fez um grande testemunho, meus irmãos. Lembrei agora também do Salmo, né, 133, onde o salmista diz: ó, quão agradável é que os irmãos vivam em união. Né? E o salmista diz: é tão precioso como o óleo que desce sobre a cabeça e sobre a barba de Arão. Então o salmista ele faz uma comparação de algo muito importante na cultura judaica, né? E compara isso à união entre os irmãos, né? Algo que representava a unção de Deus sobre alguém. O salmista coloca no mesmo nível a união, que a união é algo então que serve como uma unção sobre a igreja, né? Ela unge a igreja como igreja do Senhor. O próprio Jesus disse que era através da união entre seus irmãos, entre seus membros, aliás, entre os seus discípulos, que ele se faria ser conhecido. Né? Nesse próprio texto nós lemos isso, né? Que a união é uma das condições para que as pessoas olhem ao redor essa característica entre nós e elas percebam que nós somos realmente enviados por Deus. Tá? Então é uma das características que Deus deseja para a sua igreja, a união. A primeira, a alegria. Não a alegria do mundo, mas peça a Deus a alegria do próprio Jesus. Porque Ele orou pedindo isso para nós. Depois, a santidade. Nós precisamos, meus irmãos, viver uma vida santa. Isso não é fácil, é lógico. Nós precisamos, então, para viver essa vida santa, nós vamos ter que crucificar a nossa própria carne. Como o apóstolo Paulo mesmo disse, é uma guerra do espírito contra a carne. Ou seja, é uma guerra do Deus que habita em nós, do Espírito Santo que habita em nós, contra os nossos próprios desejos, as nossas próprias vontades. Então, logicamente, não é algo simples. Por isso que o apóstolo Paulo compara essa busca pela santidade, né, para dizer não às obras da carne, ele compara, e dizer sim para o fruto do Espírito, ele compara isso à crucificação. Crucificar é algo que dói, é algo que machuca. Crucificar não é fácil, é difícil, né? Crucificar nos mantém lá presos, nós não podemos fazer a nossa própria vontade naquele momento, e é algo que é doloroso, como eu disse. Então, por isso o apóstolo Paulo compara você dizer não às obras da carne a uma crucificação. Nós precisamos fazer isso, meus irmãos. Realmente não é fácil, mas ter uma vida de santidade é necessário nessa caminhada cristã, como igreja de Cristo. Tá? Então, que você possa, que eu possa também em primeiro lugar, mas que você também possa buscar uma vida de santidade, orar pedindo a Deus essa vida de santidade, e para que essa vida de santidade aconteça de fato na nossa vida, nós precisamos
tomar algumas atitudes, e a principal delas é crucificar a nossa própria carne. Então, quando o apóstolo Paulo diz isso, nós já entendemos claramente, meus irmãos, que não é algo que Deus vai tirar de nós imediatamente os desejos pecaminosos ou coisas do tipo, mas que é algo que nós precisamos dizer não para essas coisas. Eu preciso dizer não para as vontades de pecar, eu preciso dizer não quando as tentações vierem, porque eu preciso viver uma vida santa. Então, para isso eu tenho que crucificar a minha carne, ou seja, dizer não para os meus desejos. Tá, meus irmãos? A outra característica é a união. Então nós precisamos ser uma igreja unida, uma igreja que pensa em comum acordo nas questões relacionadas à nossa crença, a Deus, é lógico, né? Eu não estou falando que a gente nunca vai ter uma discussão, por exemplo, em relação à política, ou a um time de futebol, ou essas bobagens do mundo. Lógico que nós vamos divergir, e isso é até saudável, mas eu estou falando no que se diz respeito à nossa fé, aquilo que nós entendemos sobre quem é Deus, a sua pessoa, a sua obra salvadora, sobre a nossa fé nele. Então essas coisas concernentes a Deus, ao seu reino, nós temos que caminhar no mesmo sentido, meus irmãos. Né? Temos que ter essa união e ser unidos um com o Pai. Né? Nós temos que ter essa união entre nós e com o próprio Deus, buscando sempre estar nos seus caminhos. Tá? Isso gerará um testemunho. Como o carcereiro se converteu, muitas outras pessoas irão se converter através do nosso testemunho. E por último, a característica lá no versículo 22 diz assim: e eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que seja um como nós somos um. Esse versículo está mostrando, né, o próprio Jesus falando que nos deu, ele pede que Deus, eu dou a eles, eu dou aos discípulos a glória que eu tinha, a glória que eu tenho, a glória que tu me deste. Ou seja, a igreja de Deus, ela tem a característica de ser uma igreja glorificada. E por que isso, meus irmãos? Porque é uma igreja que é a igreja que entrará no céu. Por isso ela é glorificada, por isso ela será glorificada, segundo as palavras de Jesus. É uma igreja que é formada pelos salvos, né? Todos aqueles que foram salvos, que foram resgatados pelo sacrifício de Jesus Cristo, que receberam o dom de se arrepender e de crer em Jesus Cristo e nele como seu único e suficiente Salvador, são os salvos e serão glorificados, receberão corpos glorificados, formarão uma igreja glorificada, por isso entrarão no céu, porque terão a glória que Jesus nos deu. E é uma igreja que é diferente das instituições, né? Não é a igreja A, B ou C, mas é uma igreja formada somente, não por placas, mas por aquelas pessoas que foram salvas em Cristo Jesus. Tá, meus irmãos? Então essas são as características da igreja que Jesus quer, da igreja que Deus quer. Uma igreja alegre, uma igreja santa acima de tudo, uma igreja unida e uma igreja que Ele glorificará. Tá, meus irmãos? Estas palavras foram palavras do próprio Jesus e foram as suas últimas palavras antes dele ser preso. Então, com certeza, ele achava naquele momento que isso era muito importante de ser dito, de ser orado a Deus e de ficar nesse livro para que nós pudéssemos estar lendo agora. Porque ele sabia que essas características eram muito importantes para os seus discípulos. Espero que a mensagem possa ter falado com você, que você possa ter entendido que tipo de igreja Deus quer, e espero que nós possamos ser uma igreja que atenda a tudo isso que foi falado, né? Eu sei que poderia ser falado muito mais, poderia ser explanado muito mais, mas a mensagem que Deus colocou no meu coração foi essa, e eu espero que os irmãos possam essa noite ter sido abençoados com essa pequena mensagem e essa pequena reflexão, tá? Que vamos orar em nome de Jesus e agradecer a Ele por esse momento. Senhor, meu Deus, muito obrigado, Pai, por essa pequena mensagem, mas o Senhor sabe que foi a mensagem que o Senhor falou ao meu coração, e eu só desejo que nós possamos terminar essa noite na Tua presença, felizes, santos e unidos. Em nome de Jesus, nos abençoa. Amém. Amado meu, entrego
Deus eu sou tua habitação, sou morada adornada pela santidade. Tua voz nessa geração. Amado meu, estou aqui, vejo pela fé o céu se abrir, derramar de tudo que tu és, o amor do noivo pela noiva restaurada, corpo santo em família. Somos casa de Deus, a morada do Pai, contra ela nada prevalecerá. Somos o Senhor, somos povo de Deus, tua igreja resplandecerá. Amado meu, entrego a ti o meu coração, Espírito de Deus eu sou tua habitação, sou morada adornada pela santidade. Tua voz nessa geração. Somos casa de Deus, a morada do Pai, contra ela nada prevalecerá. Somos um Senhor, somos povo de Deus, tua igreja resplandecerá. Na tua palavra me edificarei, a tua palavra eu multiplicarei na tua palavra. Me edificarei, a tua palavra eu multiplicarei. Casa de Deus, a morada do Pai, contra ela nada prevalecerá. Somos um Senhor, somos povo de Deus, tua igreja resplandecerá. Contra ela nada prevalecerá. Tua igreja resplandecerá. Somos casa de Deus, a morada do Pai, contra ela nada prevalecerá. Somos um Senhor, somos povo de Deus, tua igreja resplandecerá.